Iniciação à Geografia. Terra, planeta Terra, mundo, planeta azul, planeta água. Tantos nomes existem para designar o nome da nossa casa, do lugar onde nascemos e vivemos. Uma casa que abriga animais e plantas, homens e mulheres de todas as raças e de todas as religiões. Um planeta maravilhoso, mais água do que terra, com 5 continentes habitados e um novo, gelado, que vai aos poucos sendo desvendado pelos cientistas. Um planeta verde, um planeta bege, um planeta brilhante, o planeta azul. Vamos descer do espaço e aterrissar em uma estrada. Podemos ver rios, campos, morros e vegetação, criados pela natureza e que não sofreram alterações pelas mãos do homem. Chamamos tudo isso de elementos físicos ou elementos naturais, também conhecidos como paisagem natural. Já a estrada, as plantações, as casas e pastos para animais recebem o nome de elementos culturais ou elementos humanos, pois esses elementos foram colocados ali pelo homem. Logo, esses elementos formam a paisagem cultural. Agora, junte a sua paisagem natural com a paisagem cultural. Esse conjunto das duas paisagens forma a paisagem geográfica, e é isso que a geografia estuda. Enquanto a geografia física estuda a paisagem natural, a geografia humana estuda a paisagem cultural. Então observe. Aqui temos paisagem natural, paisagem cultural, paisagem geográfica e geografia, a ciência que estuda a paisagem geográfica. Quando você começou a estudar geografia, seu professor mandou que você comprasse um atlas geográfico. Ao abri-lo, você reparou que ele tinha muitos mapas coloridos, parecendo muito complicados. Então, vamos entendê-los melhor e descobrir o quanto são simples. Este mapa mostra os estados do Brasil, suas cidades e municípios. Este outro mostra a América do Sul dividida em países. Os mapas que mostram os limites de estados ou países, as cidades e municípios, são chamados mapas políticos. Quando um mapa traz o traçado dos rios, recebe o nome de mapa hidrográfico. Se você quiser ter informações sobre a quantidade de pessoas que habitam uma região, basta que você consulte um mapa demográfico. E os mapas econômicos mostram as riquezas de uma região, determinadas pelos recursos minerais, industriais e agrícolas, dentre outros. Além disso, temos mapas sobre vegetação, temperatura, geologia, extrativismo mineral e vegetal, clima, chuvas e tudo o que possa interessar aos estudos de geografia. Basta que observemos as cores e as indicações que sempre estão ao lado do mapa.
vamos pegar carona em um navio para que possamos entender melhor um outro assunto, os pontos cardeais. Você já imaginou as ordens de um comandante dessa forma? Capitão, vá mais para cima, contorne as ilhas para o lado e desça. O capitão ficaria maluco. Para cima da onde? Para qual lado? Para baixo de onde? Assim, foi criada uma convenção para indicar as direções, os pontos cardeais. O norte, o sul, o leste e o oeste. E os pontos colaterais, o nordeste entre o norte e o leste, o sudeste entre o sul e o leste, o sudoeste entre o sul e o oeste, e o noroeste entre o norte e o oeste. Agora, colocamos os pontos subcolaterais, entre os cardeais e os colaterais, e está formada a Rosa dos Ventos, indicando 16 direções. Agora sim, basta colocar a Rosa dos Ventos dentro de um mapa para que o comandante dê as suas ordens e o capitão possa entendê-las. Mais tarde, o homem achou que a Rosa dos Ventos não podia dar uma localização precisa dentro do planeta Terra. Criou então os paralelos e os meridianos, que são usados para determinar as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são indicadas por graus, minutos e segundos. Cortando o planeta ao meio, dessa forma, está a linha do Equador, o paralelo de 0 grau, que divide o planeta em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Os paralelos são então traçados em direção aos polos, que estão a 90 graus do Equador. Devemos apenas indicar se o paralelo está ao norte ou ao sul. Paralelo 30 graus norte, paralelo 30 graus sul, paralelo 80 graus norte, paralelo 80 graus sul, e assim por diante. É através dos paralelos que sabemos a latitude, ou seja, a distância em graus da linha do Equador. Já o meridiano de 0 grau teve de ser escolhido, uma vez que os meridianos são linhas imaginárias que passam pelos 2 polos, não existindo assim uma linha central. Convencionou-se então que o meridiano de 0 grau seria o que passa pela cidade de Londres, no Observatório Astronômico de Greenwich. Assim, a Terra foi dividida pelo meridiano de Greenwich em 2 hemisférios, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. A partir desse meridiano, podemos traçar linhas imaginárias fazendo marcações até 180 graus, indicando apenas a direção, leste ou oeste. Além disso, são também essas linhas que determinam os horários em todo o planeta. A cada 15 graus foram traçadas faixas designadas fusos horários, em número de 24, correspondendo cada uma a 1 hora do dia. Dessa forma, é possível saber as horas em diversos países apenas se calculando pelo fuso horário. Você já parou para pensar por que apenas o paralelo e o meridiano de 0 grau recebem o nome de paralelo do Equador e meridiano de Greenwich? É claro que pela importância que ambos têm. Assim como eles, outras linhas imaginárias do planeta também receberam nomes. A 23 graus de latitude norte, encontramos o Trópico de Câncer. A 23 graus de latitude sul, temos o Trópico de Capricórnio. Mais ao sul, a 66 graus de latitude sul, encontramos o Círculo Polar Antártico. E do lado oposto, a 66 graus de latitude norte, temos o Círculo Polar Ártico.
Essas coordenadas têm importância para que possamos compreender um pouco melhor o clima no planeta. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio está localizada a Zona Tropical ou Zona Intertropical. É a zona mais quente do planeta. Vamos entender isso melhor colocando mais um personagem nessa história: o Sol. Observamos que os raios solares incidem diretamente na superfície da zona tropical, o que explica a faixa de baixas latitudes, ou seja, de 0 a 23 graus, ser a região mais quente do planeta. Já nessa região, os raios solares incidem de modo inclinado e, consequentemente, nessa zona de latitudes médias, o calor recebido é menor. Essas zonas entre os trópicos e os círculos polares são chamadas zonas temperadas. Nos polos, os raios do Sol chegam muito inclinados. Assim, as zonas polares são muito frias e estão localizadas em áreas de altas latitudes. É claro que o clima não depende apenas da latitude. Outros fatores também vão influenciar sua variação, tais como a continentalidade, uma vez que quanto maior a distância entre uma região e o mar, menor a quantidade de chuvas e maior a amplitude térmica. A altitude, pois quanto maior a altitude de um lugar, mais frio é o clima. Como exemplo disso, temos cidades em locais altos, como as cidades andinas do Peru e da Bolívia, que estão em países de clima tropical. A classificação do clima pode ser feita de acordo com a temperatura e as precipitações. A quantidade de chuva que cai numa determinada região é medida através de um pluviômetro, o aparelho que vai determinar o índice pluviométrico. De acordo com o índice pluviométrico, o clima pode ser árido, quando chove menos de 250 milímetros por ano, semiárido, com 250 a 500 milímetros anuais, semiúmido, com uma chuva anual de 500 a 1.200 milímetros, úmido, com chuvas de 1.200 a 2.500 milímetros por ano. E quando chove mais de 2.500 milímetros por ano, dizemos que o clima é superúmido ou muito úmido. Quando classificamos o clima de acordo com a temperatura, temos o clima quente, quando a temperatura média do mês mais frio for maior que 18 graus centígrados. Clima temperado, quando a temperatura, também do mês mais frio, ficar entre 3 graus abaixo de zero e 18 graus positivos. Clima frio, quando a temperatura média do mês mais frio for menor que 3 graus abaixo de zero e a temperatura média do mês mais quente for maior que 10 graus. E um clima classificado como polar é o que apresenta a temperatura média do mês mais quente abaixo de 10 graus centígrados. É claro que essa região fica coberta de gelo mais de 6 meses ao ano. O clima, aliado às condições do solo, vai determinar a vegetação natural de uma região. Aqui vemos uma floresta equatorial, a floresta amazônica. Já a Mata Atlântica é um exemplo de floresta tropical. Ambas ocorrem nas regiões de climas quentes e úmidos da zona tropical. Porém, diferem-se pela temperatura e pluviosidade na região.
Já a vegetação da zona temperada é formada por árvores de menor porte e suas folhas caem durante o inverno para que não acumulem neve em seus galhos. São as árvores de folhas caducas nas florestas temperadas. Em outras áreas de clima frio, temos as florestas de coníferas, que apresentam folhas pequenas e duras que aguentam nevascas constantes. Além das florestas, temos os campos tropicais e os campos temperados. Os campos tropicais encontram-se em áreas de clima quente e com uma estação chuvosa e uma estação seca bem definidas. Recebem também o nome de savana. No Brasil, as savanas recebem o nome de cerrados e são encontradas no Planalto Central brasileiro. Na região temperada, temos os campos temperados, conhecidos como campinas no Rio Grande do Sul e pradarias nos Estados Unidos. Na Europa, são conhecidos como estepes e ficam cobertos de neve durante toda a estação fria, o que favorece o cultivo de trigo. Quando olhamos uma paisagem de um ponto elevado do planeta, observamos que a Terra apresenta diversas formas, com saliências mais altas, mais baixas e verdadeiros buracos. Essas formas da superfície terrestre chamamos de relevo. O que vemos são montanhas, planaltos, planícies e depressões. As montanhas são as grandes elevações naturais, enquanto as médias chamamos de morro, e as pequenas elevações são colinas. Um conjunto de montanhas vai formar uma serra, como a Serra do Mar. E uma serra de grande extensão e grandes montanhas forma uma cordilheira, como a Cordilheira dos Andes, localizada na América do Sul. Os planaltos são áreas planas que elevam-se a mais de 200 metros de altitude. As áreas planas que estão a menos de 200 metros de altitude chamamos de planícies. E, por fim, as depressões, que por muitas vezes estão abaixo do nível do mar e podem formar vales, quando apresentam uma forma alongada. Aqui vemos um vale fluvial, um vale percorrido por um rio. Cuidado! Existe uma grande diferença entre altura e altitude. A altitude é medida dessa forma, do nível do mar até o ponto mais alto da montanha, o cume. Já a altura é a distância entre o sopé e o cume, como vemos neste gráfico. Como podemos notar, para entendermos a geografia, basta que analisemos alguns fatores que estão interligados e determinam clima, temperatura e, como veremos mais tarde, a economia e o modo de vida das populações. A partir de agora, você está apto a estudar os continentes e a entender melhor sua geografia física e sua geografia humana. E é isso que você vai ver nos próximos volumes. Resumindo. Paisagem geográfica é o conjunto da paisagem natural com a paisagem cultural. A rosa dos ventos é formada pelos pontos cardeais, pelos pontos colaterais e pelos pontos subcolaterais. O paralelo de 0 grau, a linha do Equador, divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul.
meridiano de 0 grau, o meridiano de Greenwich, divide o planeta em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. A zona tropical ou intertropical fica entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. As zonas entre os trópicos e os círculos polares são as zonas de clima temperado. As zonas polares estão localizadas além dos círculos polares. De acordo com as precipitações, o clima pode ser árido, semiárido, úmido e superúmido ou muito úmido. De acordo com a temperatura, o clima pode ser quente, temperado, frio e polar. As vegetações mais importantes são matas, como a floresta tropical, a floresta equatorial, a floresta temperada e as florestas de coníferas. Os campos, como os campos tropicais, também chamados de savanas e cerrados, e os campos temperados, como pradarias, campinas e estepes. No relevo, encontramos montanhas, planaltos, planícies e depressões. Altura é a distância entre o sopé e o cume. Altitude é a medida do nível do mar ao cume.